Basileia. Então ele tinha planos de continuidade na Europa, mas aí o reitor disse, não, pode voltar, que você já está mais de um ano afastado, a gente precisa de você aqui para você assumir a direção do museu, volte. Ele volta, né? Mas aí o reitor disse, você é jovem, você ainda poderá voltar outras vezes para lá e tudo. Então tem toda uma história. E ele fica aqui até 64 na direção do museu e depois ele vai para Recife por diferentes motivos que isso aí eu também não entrei nesses detalhes, né? De quais foram os motivos que fizeram o Lívio ir para Recife. Ele também era casado com uma pernambucana, né? Então a família também se interessava que ele estivesse lá em Pernambuco. Então aqui era só para mostrar o mapa, né? Nos lugares a ideia dessa circulação internacional. Depois tempos de coleta, aí nesse caso, veja, em nenhum momento eu estou fazendo uma análise, né, do conjunto das obras no sentido narrativo, né? No sentido da história da arte no sentido narrativo, né? Que tipo de obra de arte, né? Se é expressionista, se é moderna, não é isso que me preocupa saber de onde vieram essas obras. Por quê? Voltando à questão da intriga, né? Se é uma casa de marimbondos, hermética, estática, como é que essa coleção, esse acervo tem coleções de lugares tão diversos, né? Como é que tantas pessoas trabalharam no processo de busca de obras? Tem uma frase do Descartes Gadelha que eu gosto muito, eu vou ler para vocês, que diz assim: quer dizer, o professor Martins Filho estava convidando alguns artistas para incrementarem a sua ideia de inaugurar o Museu da Universidade, fundar o Museu da Universidade Federal, e chamava os colegas. Vamos lá, vamos mexer com aquela coisa toda e tal. A gente ia por lá e ficava naquela conversa, e esse encontro passou quase a ser uma escola de informações culturais, de informações artísticas, porque uma das grandes paixões do professor Martins Filho era a fundação, a inauguração, a montagem do museu. Esses artistas estavam lá justamente para isso, para coletar peças e tratar os planos de como conseguir o museu. É lindo isso, né? De como conseguir o museu. Eu era adolescente ainda. Essa narração do depoimento do Descartes Gadelha diz muito sobre a importância, né, e a forma singular de criação dos museus, que inclusive, segundo o meu orientador, ele apresenta um outro modelo de criação de museu que é diferente dos 4 modelos sugeridos por Christophe Commian. Então, a gente precisa pensar ainda sobre isso. Eu tenho a ideia de que é uma experiência comunitária, né? É uma experiência de museu comunitário. E aí tem todo um debate sobre isso, né, com relação ao que é museu comunitário, o que não é. Mas se a gente pensa a partir do nosso local, ele tem sim uma força comunitária, né? E aí eu vou mostrar assim, só esse exemplo aqui, né, a gente vai ver das matrizes de xilogravura, né? Aí de Crato vieram 32 peças, do estado de Pernambuco, Gravatá 24, de Recife foram 11, de Brejo somamos 15, de Paudalho 9, de Areia de Goiânia 3, né? Aí tem a Paraíba, então eu vou somando, vou dizendo, mostrando só na coleção de xilogravura o percurso que foi feito para montar essa coleção, né? E aí a gente tem a coleção que vem da Bahia, Heloísa Joaçaba vai até a Bahia, faz também todo um trabalho de coleta na Bahia, e depois Floriano Teixeira dialoga com Heloísa Joaçaba, nesse processo também forma uma importante coleção de artistas baianos. A gente tem a experiência de formação de uma coleção de arte estrangeira que Lívio Xavier e Sérvulo Esmeraldo, né, constroem na Europa através de diferentes formas de relações sociais. Eles vão montando essa coleção, né? E aí a gente vai ter Picasso, a gente vai ter Hartung, né, na nossa coleção, e o que é super importante, né, para a gente pensar. Então, ou seja, como que a gente pode pensar num museu que não dialoga, num museu que é fechado, num museu que é hermético, se a gente tem tanta circulação de pessoas e circulação de obras de artes e de acervos, né? A questão é que a gente não propaga essa ideia, nós propagamos outras ideias. Então a gente precisa pensar, né, um pouquinho nisso, né? E aqui a gente tem um pouco, né, dessa diversidade
de coleções que está nesse atlas, mostrando aí presença de Chico da Silva, das coleções de gravura japonesa, Barrica, Aldemir Martins, Raimundo Sela, né? O Busquet, que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, esses diferentes artistas, né, vão dizendo sobre esse museu, que é um museu feito de obras de arte que vêm de diferentes lugares, não só do Brasil, como do mundo, né? Aí eu vou justamente fazer um destaque, eu analiso, desse conjunto eu vou analisar 3 expedições, assim, como que acontece a montagem da coleção de xilogravura, ops, ficou errado esse nome, estrangeira, e da Bahia. E aí a gente tem os tempos de exposição, e aí nos tempos de exposição, eu vou falar de cenários, desvios e política também por conta dos temas, mas também sempre o trabalho, é um trabalho de pesquisa dos bastidores, né? Eu sempre vou estar pensando quem está por detrás das vitrines, vou olhar nos relatórios, né, com o material de ferragem e o material de vidraçaria, né, que o museu comprava, que inclusive, né, o museu tinha montadores de exposição, né, tinha ferreiro, vidraceiro, né, então também tinha esses profissionais todos que faziam a montagem dos suportes, né, que possibilitavam a exposição das obras de arte. Também é importante lembrar um pouco disso. E aqui eu vou mostrar, e também lembrando, né, todo esse material é possível fazer essa escrita, essa narrativa de onde vêm as peças, porque a gente olha na documentação do museu que está organizada, né, então tive acesso às listagens, né, para saber a procedência, as informações que estão organizadas pela equipe de museologia. O trabalho de 50 anos, né, do centenário foi super importante, porque ele permitiu, né, que eu tivesse acesso à lista de todas as exposições, tivesse acesso a todos os catálogos digitalizados. Quer dizer, se não tivesse um trabalho de memória e um cuidado com o arquivo institucional do museu, não teria sido possível dizer de onde vieram as exposições ou as coleções, e também não seria possível dizer quantas exposições em cada década o Malk organizou. E talvez isso até, em outras pesquisas, pode revelar até mais exposições do que essas, né? Porque isso é tudo um trabalho, né? Um trabalho de pesquisa mesmo, que é realizado, e as pessoas vão anotando, vão juntando informações. Então, eu recebi muita coisa que estava organizada, eu só fiz transformar esse material que estava listado em narrativa, né? E fazer a análise desses dados que foram organizados pela instituição. E é muito importante destacar que nem todas as instituições culturais, né, os museus, inclusive na Europa ou aqui no Brasil, que cuidam dos seus arquivos institucionais. Muitas vezes, os museus cuidam das memórias do seu acervo e deixam um pouco abandonado as suas memórias institucionais. É muito importante a gente destacar, né, o trabalho precioso que essa instituição faz com seus arquivos de memória, né? E aqui a gente pode ver, né? Então, a gente vai trabalhar com aproximadamente 500 exposições, né, ao todo, nesses 50 anos, né? Aí tem nos anos 60, 76 mostras, 69 em 1970, 108 em 1980, 108 em 1980, 135 em 1990 e na primeira década do século XXI, 119 exposições, né? Quando a gente fala assim em termos de número, isso dá um outro impacto, né, para a instituição. E aí o que vai me chamar a atenção é que no ano mais complicado, né, que é uma década mais complicada, que são os anos 90, né? Ou seja, um ano, né? E aí a gente vai entender também por que em 1999 o Malk vai receber essa crítica. A gente precisa lembrar o que são os anos 90 na nossa história, né? Que são anos muito difíceis, de cortes na universidade, de diminuição de números de funcionários. O Malk, que tinha aproximadamente 17 funcionários, vai passar a ter 4 funcionários, né? Assim, isso tem um impacto muito grande nos processos, né? Acontecem muitas exposições porque o Malk, né, abre para um processo de construção colaborativa, para um processo de participação dos artistas, para um processo de trabalho com os servidores, de trabalho de formação, e porque tem muita criatividade, né? E que é uma característica da gente, ter criatividade para construir estratégias de sobrevivência diante de situações de crises, né? Então, a partir desse processo de criatividade, mas isso não é suficiente. O museu passa ainda nesses anos 90 por uma grande reforma, né?
e fica fechado um tempo. Então, também por esse motivo a pressão, porque a matéria de 1999 diz que pede a abertura do museu, né? O museu estava em reforma e a matéria está dizendo o museu tem que abrir, né? E aí o reitor da universidade está respondendo que ele vai abrir a universidade. Então também há uma pressão para o museu voltar a estar aberto, né? Então é um contexto também político difícil nacionalmente, né? A gente tem uma perda na Funarte, a gente tem a Fundação Joaquim Nabuco, ela deixa de atuar no Nordeste, ela passa a atuar somente em Pernambuco. Então, assim, um impacto muito grande, né? Nesses processos políticos onde as instituições são fragilizadas. Com relação às exposições, né? A gente vai ter, nesse processo de exposições, a ideia de um museu sem paredes, né? Ou seja, é um museu que faz o seu acervo circular. Então, a gente tem logo no começo da sua existência a circulação da exposição de nossa, já que são quase... Vou ser mais rápida. Não, tem perfeito, né? Sim, tá bom. É porque a gente ainda falta uma parte ainda toda. Mas tá bom, né? Se vocês se cansarem, vocês dizem, olha, Carol, vamos parar, fazer uma pausa, um break pra gente tomar água. Ou quem quiser sair pra tomar água, fica à vontade, tá bom? Então, a ideia de museu sem paredes é mostrar que já no seu processo de criação, já na sua formação, através dessa circulação internacional, né, dos técnicos da universidade, é possível realizar a exposição de gravuras populares brasileiras, que vai acontecer em Paris, que vai acontecer na Basileia, que vai acontecer em Portugal, que vai acontecer em Madrid, Barcelona, que vai acontecer também em Nova York. Essa exposição de estilogravuras, essa exposição internacional, ela é fundamental, porque o Malk, ele tem um papel central, e aí não sei o que digo, é o pesquisador que se chama Everardo Ramos, que ele vai dizer que o Malk, ele tem um papel fundamental para fazer com que a estilogravura ela saia do... E o professor Gilmar também. Saia desse lugar de folclore e passa a ter o estatuto de obra de arte. Então, o Malk vai dizer que a xilogravura é uma obra de arte, né? E ela precisa ser tratada de obra de arte. Aí tem várias questões e vários debates em torno de como se vê a xilogravura, mas esse também não é meu objetivo. Meu objetivo é justamente essa capacidade, né, de fazer com que as exposições circulem, né? Então, e o papel das embaixadas vai ser fundamental nesse processo, porque a partir do momento que a Embaixada do Brasil na França divulga a exposição para as outras embaixadas vão se interessar que essa exposição também circule no lugar onde elas estão. Então, isso também vai promover, como os artistas haviam circulado naquelas instituições em 1961, também isso vai ser um encontro, né, e já tinha se feito um contato com as embaixadas, então isso vai fortalecer a circulação desse acervo na Europa. Mas é sempre interessante a gente pensar também no papel da diplomacia, né, no papel dessas pessoas que estão fora do país, né, construindo imagens do país no exterior, né, e que vão colaborar com ações como essa. Aí também é legal a gente pensar que o Malk leva Antônio Bandeira, Zenon Barreto para Juazeiro do Norte, né? Vai exposições, mais de uma exposição do Malk para Juazeiro do Norte. Então, ele leva exposições, vai para São Paulo, vai para exposições em São Paulo, vai para as exposições da Bahia mais de uma vez, né? Inaugura o Museu do Inhão. Então,